Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à resolução da lista de PA passada na aula passada. A questão diz o seguinte, que as medidas dos lados de um triângulo retângulo são numericamente iguais aos termos de uma PA de razão 4. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo, só para a gente poder relembrar, o triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo que é de 90 graus, o ângulo reto. E o lado que é oposto a ele, a gente chama de hipotenusa, que é o que a questão está pedindo para a gente descobrir, qual é a medida da hipotenusa. Outra informação que nós precisamos lembrar é que a hipotenusa ela é o maior lado desse triângulo. Então, vamos pensar no seguinte, como eu não sei quanto que mede, eu vou dizer que um lado mede x, por exemplo. E aí, como ele diz que os lados, né, desse triângulo eles são numericamente iguais aos termos de uma PA, de uma progressão aritmética, de razão 4, então eu vou dizer que um dos lados vai medir x mais 4 e o outro lado pode ser x menos 4. Então, comparando aí esses três lados, o maior, mesmo que nós não tenhamos o valor de x, vai ser o x mais 4. Então, aqui, essa medida da hipotenusa vai ser igual a x mais 4. E aí, tanto faz aqui eu escolher, sei lá, que eu posso dizer que é o x menos 4 e aqui o x. E agora, para a gente achar o valor de x, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, então x mais 4 ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui é igual a x menos 4 ao quadrado, mais o outro lado, que é x ao quadrado. Então, aí a gente vai agora aplicar os produtos notáveis, né? O quadrado da soma de dois termos. Então, vai ser o quadrado do primeiro termo, que é o x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, x vezes 4, mais o quadrado do segundo termo, igual. Agora, a gente vai aplicar o quadrado da diferença de dois termos, que é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 4, mais o quadrado do segundo termo. E aí, ainda tem aqui mais x ao quadrado. Então, resolvendo aí, ó, eu vou ter x ao quadrado. Aqui, mais 2 vezes 4 vai ficar mais 8x, mais 4 ao quadrado, 16, igual. Aí, do outro lado, vai ser x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 4 vai ficar menos 8x, mais 16, mais x ao quadrado. Então, agora a gente vai passar tudo para o outro lado. Então, aqui vai ficar, né, x ao quadrado mais 8x mais 16. Aí, tudo que está depois do sinal de igual vem para o primeiro membro da equação com o sinal trocado. Então, esse x ao quadrado aqui vem menos x ao quadrado. Esse menos 8x mais 8x. Esse mais 16 menos 16. E esse mais x ao quadrado menos x ao quadrado igual a zero. Então, agora a gente vai cortar aí o que der, né? X ao quadrado com menos x ao quadrado dá zero. Então, eu posso cortar esse com esse. Mais 8x. Então, sobrou aqui, ó, menos x ao quadrado. Então, vou repetir aqui, menos x ao quadrado. Esse mais 8x com mais 8x vai ficar mais 16x. E esse mais 16 com menos 16, ó, vai dar zero. Então, eu posso cortar. Isso aí vai ser igual a zero. Então, a gente caiu numa equação do segundo grau incompleta.
Então, a gente pode fazer por Bhaskara ou fatorando. Então, aqui, ó, deixando o x em evidência, né? Vou deixar o termo comum em evidência. Então, deixando o x em evidência, vai ficar x vezes quanto que dá menos x ao quadrado? Menos x. X vezes quanto que dá mais 16x? Mais 16. Isso aí igual a zero. Então, eu tenho um produto que o resultado dá zero. Então, isso significa que ou x vai ser zero, ou o menos x mais 16 vai ser zero. E aí, resolvendo essa equação aí do primeiro grau, eu vou ter que menos x é igual, esse mais 16 vai para o outro lado, menos 16, multiplica aqui por menos 1, então x vai ser igual a 16. Então, eu achei como resolução dessa equação do segundo grau que o x pode ser 0 ou o x pode ser 16. Só que como a gente está tentando encontrar, né, a medida aí da hipotenusa, e como eu falei que um dos lados desse triângulo é o x, eu não posso, esse x igual a zero, ele não vai servir como solução da minha equação, porque não vai ter um lado do triângulo valendo zero. Então, esse x igual a zero não serve. Então, só vai servir como resposta x igual a 16. Mas a questão não quer saber o valor de x, a questão quer saber o valor da hipotenusa. Como eu disse que a hipotenusa é x mais 4, então a resposta, ele quer saber quanto que vale a hipotenusa, vai ser 16 mais 4. Então, a hipotenusa vai ser igual a 20. Espero que vocês tenham entendido. Ainda tem mais uma questão lá para vocês tentarem resolver e até a próxima aula.